Irmão, para tudo por um segundo e pensa comigo com frieza. Como é que pode um moleque de 19 anos, que chega na Europa e resolve jogo grande como gente grande, que entra faltando 10, 15 minutos e muda completamente o rumo da partida, ainda precisar implorar por espaço na seleção brasileira? Isso não faz sentido. E quando não faz sentido, pode ter certeza, tem coisa por trás. E é aí que entra a pergunta que tá ecoando forte nos bastidores, incomodando gente grande dentro da CBF. Será que o problema do Endrick não é futebol, mas sim uma guerra silenciosa de marcas? Porque sim, pode parecer teoria da conspiração, mas quando você junta os pontos, começa a ficar bom demais para ser coincidência. Hoje a gente vai abrir essa caixa preta sem dó. Vamos entender se o talento absurdo do garoto está sendo travado por interesses bilionários e se a seleção brasileira virou de vez um campo de batalha entre patrocinadores. E já te aviso, o que você vai ouvir aqui muda completamente a forma como você enxerga convocação, titularidade e até decisão técnica. Entenda o hoje, tem que voltar no passado. Isso que o Endrick está vivendo não começou agora. Na real, esse roteiro já passou, e com um protagonista muito maior, Neymar. Quando o Neymar rompe com a Nike e fecha com a Puma, irmão, ali foi o começo de uma mudança silenciosa. Antes, blindado, intocável, o menino de ouro. Depois, crítica aqui, indireta ali, questionamento acolá, nada explícito, mas o clima mudou. E quem vive bastidor sabe, quando você sai do ecossistema da patrocinadora principal, você perde proteção. E o mais pesado, o Endrick nem teve essa fase, ele já chegou fora do sistema. Vamos falar claro, sem rodeio. A seleção brasileira é patrocinada há décadas por uma gigante. Tudo ali gira em torno disso. Uniforme, campanha, imagem, marketing. E aí surge o Endrick, rosto global de uma concorrente direta. Pronto, aí nasce o problema. É como se ele fosse um corpo estranho dentro de um sistema que exige alinhamento total. E no futebol moderno, isso pesa mais do que deveria. Agora vem a parte que deixa qualquer torcedor maluco. Em campo, ele resolve jogo rápido. Fora dele, banco. É simples assim. O cara entra e faz em 15 minutos o que muito titular não faz em 90. E mesmo assim não ganha sequência. Aí você pergunta, é técnico? Não parece. Porque quando começa a existir hierarquia que não é baseada em desempenho, pode apostar, tem outra força atuando. Aquele lance do pênalti, quando rolou a interferência pra ele não bater, pra muita gente foi só coisa de jogo. Mas pra quem entende dinâmica de grupo, aquilo ali foi revelador. Porque não é só sobre bater pênalti, é sobre quem pode assumir protagonismo. E o Endrick, hoje, parece não ter esse direito total. Aqui entra uma parte ainda mais pesada. Quando o jogador não faz parte do núcleo protegido, acontece isso. Pequenos erros viram grandes crises, frases normais viram polêmica, vida pessoal vira pauta. Enquanto isso, jogador em má fase, mas alinhado com o sistema, segue com espaço. E aí nasce aquela narrativa. Ah, ele é marrento. Ah, não tá pronto. Ah, precisa amadurecer. Só que dentro de campo, ele já provou que tá pronto faz tempo. E aqui tá a prova mais forte de todas. Fora da seleção, ele voa. Companheiro abraça. Treinador confia. Sequência vem. Resultado? Gol, atuação grande, crescimento natural. Ou seja, o problema não é futebol, nunca foi. Vamos parar de romantizar. Seleção hoje também é negócio. E quando você tem um jogador que brilha, vira símbolo, mas não representa a marca principal, ele vira um risco comercial. Cada gol dele é vitória de uma marca que não injeta dinheiro na estrutura. Pesado, né? Mas real. Agora imagina isso na cabeça de um moleque de 19 anos. Olhar atravessado de veterano, falta de respaldo interno, cobrança externa absurda. E mesmo assim, ele continua entrando e decidindo. Isso aqui não é só talento, isso é cabeça forte de gente destinada a ser gigante. Se a lógica fosse só futebol, o ataque já estaria definido. Vinícius Júnior de um lado, Endrick centralizado. Simples, mas não é assim que funciona hoje, e isso é perigoso, porque você pode simplesmente estar desperdiçando o jogador mais decisivo da nova geração. O Endrick incomoda por um motivo simples. Ele não depende do sistema. Ele veio do campo, da bola, do desempenho. Não foi construído por marketing. Não foi moldado para campanha. E isso quebra o controle. Quando ele abre mão de bater um pênalti pensando no grupo, tem gente que tenta vender como fraqueza. Mas na real, isso é coisa de jogador grande. É inteligência emocional. É visão coletiva. É mentalidade de campeão. O Endrick já provou tudo o que precisava provar. Então a pergunta não é mais sobre ele. É sobre o Brasil. A seleção quer ganhar Copa ou quer manter contrato? Porque se continuar assim, o risco é claro. Ver o garoto virar gigante no mundo e a amarelinha ficar para trás. Pode atrasar, pode dificultar, pode tentar queimar imagem, mas tem coisa que não dá para segurar. E o Endrick é uma delas. Ele é talento bruto, é decisão, é mentalidade e, principalmente, ele transforma a injustiça em combustível. Se o Brasil quiser ser campeão em 2026, vai ter que escolher ou o marketing ou o futebol. Porque os dois, do jeito que tá hoje, não estão caminhando juntos. Agora me fala sem filtro. Você acha que isso tudo é coincidência ou tem jogo pesado rolando nos bastidores mesmo? E no meio de toda essa discussão, tem uma coisa que nunca muda. O peso da camisa 10 da seleção. A do Neymar, por exemplo, é o tipo de camisa que carrega história, pressão e muita expectativa.
Se você olhar aqui na tela, vai ver ela aparecendo, porque independente do momento, tem coisa que continua sendo gigante. E no meio disso tudo ainda tem novela de mercado. O Jadon Sancho pode voltar para o Borussia Dortmund. Talvez tentando reencontrar aquela versão dele que jogava leve, solto, quase brincando. Porque, vamos ser sinceros, tem jogador que precisa de ambiente certo para render. E Dortmund parece aquele lugar onde ele respira melhor. Antoine Griezmann já tem acordo encaminhado com o Orlando City e deve se mudar para a MLS no meio do ano. Vai terminar a temporada no Clube Atlético de Madrid e depois partir para os Estados Unidos. Um movimento que já estava no radar faz tempo, agora virou realidade. Casemiro pode estar de malas prontas. O volante já deixou claro que não pretende voltar ao Brasil agora. E quem aparece no radar é a Inter de Milão. E vou te falar, combinação interessante, hein? Experiência, liderança, histórico vencedor, tudo isso encaixa como peça de xadrez num time italiano que gosta de meio campo forte. Agora resta saber, vai ser casamento ou só flerte de janela? Agora vamos pro Flamengo, porque lá o clima também não tá lá essas coisas. O atacante Gonzalo Plata começa a ficar com a corda no pescoço. Nos bastidores, o nome dele já não é bem visto. Questões fora de campo estão pesando mais que desempenho dentro dele. A diretoria já considera negociar o jogador, principalmente porque o perfil dele não agrada à comissão atual comandada por Leonardo Jardim. E olha o detalhe, o Flamengo investiu pesado nele. Agora tenta recuperar esse valor, ou pelo menos não sair no prejuízo. Futebol também é negócio, meu parceiro. Às vezes o talento não compensa o pacote completo. Agora segura essa bomba. Mohamed Salah pode estar vivendo seus últimos momentos com a camisa do Liverpool. E quando um jogador desse tamanho fica livre no mercado, vira guerra. De um lado, a MLS, com o Inter Miami sonhando em montar mais um time de galácticos. Mas aí entra um detalhe importante: limite salarial. Na MLS não é simplesmente chegar e contratar. Existe regra, existe teto. E para Salah chegar, alguém grande teria que sair. Do outro lado, Arábia Saudita. E aí, meu amigo, esquece lógica. Estamos falando de cifras absurdas. Com o jogador saindo sem custo de transferência, toda a grana pode virar salário, bônus, luvas, aquele pacote que muda gerações da família. E ainda tem a Europa na jogada. Clubes gigantes monitorando, esperando uma brecha. Agora, sendo bem direto, se o Salah sair mesmo, é o fim de uma era no Liverpool. E substituir ele, boa sorte, porque o nome mais cotado para assumir esse trono é Michael Olise, hoje no Bayern de Munique, vivendo grande fase, mas o valor especulado, 200 milhões de euros. E aqui vai minha opinião sem rodeio. Isso é um exagero. Sim, o cara joga muito, tem talento, criatividade e decisão, mas 200 milhões? Isso virou uma distorção absurda do mercado. O Liverpool estaria disposto a pagar, o Bayern não quer vender. Mas vamos ser sinceros, se chegar uma proposta desse tamanho, balança qualquer clube do planeta. Agora me diz uma coisa, Salah vai pra onde? E pagar 200 milhões no Olise é loucura ou visão? Se curtiu esse conteúdo, já se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nada. Um forte abraço e até o próximo vídeo, família!